Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 1 ao 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 1 ao verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? E então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Palavras do Senhor. O que significa isso? Pentecostes. O que significa isso? Pentecostes. Sei, meus irmãos, que estamos dando ênfase à família nos nossos cultos de maio e considero de extrema importância que o façamos, tendo em vista a grave crise em que estão as famílias na sociedade moderna. No entanto, eu peço licença aos irmãos para, neste domingo, hoje, mudar a nossa atenção por um instante. Por quê? Nas mensagens anteriores, vinha contando uma história em sequência a respeito do ministério de Cristo, sua prisão, morte, ressurreição e ascensão, o que no calendário litúrgico das igrejas cristãs é chamado de ciclo pascal. Nós caminhamos com Jesus na última semana de seu ministério terreno, vimos sua prisão, condenação e crucificação. Em seguida, sua ressurreição e aparecimento aos discípulos por um período de 40 dias e logo após a sua ascensão. Hoje é o domingo de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Então, para completarmos este ciclo de estudos sobre o ministério de Jesus, gostaria de falar sobre o Pentecostes, evento tão importante na história com um significado profundo para a igreja de hoje. Antes, duas observações importantes. Ao falarmos em Pentecostes, estamos falando de uma festa realizada pelos judeus, chamada Festa das Semanas ou Festa da Colheita. As pessoas vinham de vários lugares e cidades para esta grande e importante festa. Falar de Pentecostes
traz algumas ênfases, às vezes exageradas. Às vezes se dá ênfase nos eventos sobrenaturais, como o vento, o fogo, o falar em línguas, mas fica esquecido o objetivo destes sinais. Veja, os sinais, eles não podem ser maiores e mais importantes que a verdade que eles representam. Ou seja, quando Deus usa sinais, Ele os usa para mostrar uma verdade maior do que os sinais que a representam. Os sinais acontecidos no Pentecostes, vento, fogo, a glossolalia, que é o dom de línguas, foram um indicativo da chegada do Espírito Santo. Este é o fato essencial. Vejam, no dia do Pentecostes, diante de sinais extraordinários que antecederam a descida do Espírito Santo, Pedro fez um poderoso discurso falando sobre Jesus, sobre o que ele fez, convocando os ouvintes à salvação em Jesus. Então, a essência do sermão no dia de Pentecostes era falar sobre Cristo. E esta ação de Pedro trouxe 3.000 vidas aos pés de Jesus. O que é então o Pentecostes? O que significa o Pentecostes? Pentecostes era uma festa judaica. Pentecostes é um nome grego. E lá no Antigo Testamento era conhecido pelos judeus como festa da colheita ou festa das semanas. Isso está lá mencionado em Êxodo 23, Êxodo 24, Levítico 16, Números 28 e Deuteronômio 16. Tudo no Antigo Testamento. Há duas coisas que ajudam a entender o texto. Primeiro, Pentecostes era uma festa de peregrinação. Isto significa que, de acordo com a lei judaica, todos os judeus deveriam vir para Jerusalém durante esta celebração. E a segunda coisa importante é que o Pentecostes era um dia de feriado, era dia de festa. As ruas de Jerusalém ficavam congestionadas com peregrinos que vinham de todos os pontos para celebrar a bondade de Deus e a colheita do trigo. O Pentecostes no Novo Testamento ocorreu num dia desta festa judaica e foi uma ação dos céus prometida por Jesus Cristo aos seus discípulos, que enviou o Espírito Santo para reunir o povo em sua igreja. O Espírito Santo não veio para substituir ou tomar o lugar de Jesus. Jesus mesmo disse que o Espírito da verdade, quando ele vier, ou quando ele viesse, ele o glorificaria, pois ele tomaria do que é dele, de Jesus, e anunciaria para vocês, seus discípulos. O Espírito pegaria daquilo que é de Jesus e anunciaria aos seus discípulos. Isso está lá registrado no Evangelho de João, capítulo 16, verso 14. O Espírito tem um papel de direcionar nossos olhos para vermos Jesus, nos levar a Ele, nos conectar a Ele. Pedro é revestido deste poder espiritual e então, em parceria com o Espírito Santo, traz a multidão a Jesus pela pregação do Evangelho. A multidão foi impactada, diz o texto. Não porque Pedro fosse um bom orador, mas porque foi alcançada pela presença do Espírito Santo que alimentou a fé em seus corações. Nós também recebemos esta mesma mensagem um dia e tomamos uma posição. Arrependam-se e creiam no Evangelho, disse Pedro no seu discurso, no seu primeiro sermão. Mas, meus irmãos e irmãs, o que o Pentecostes significa? Significa, em primeiro lugar, que
a glória de Deus, e eu estou falando do novo Pentecostes, do Pentecostes do Novo Testamento, da descida do Espírito Santo. E este Pentecostes significa, então, em primeiro lugar, que a glória de Deus está passando por aqui. O vento, o sopro de Deus, o fogo. Deus está presente neste lugar e os discípulos podiam agora ter consciência plena desta presença. E isso nos dá uma ideia de como a grande comissão será cumprida. Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam ir por todo o mundo e fazer discípulos. E a questão que pesava era como eles seriam capazes de fazer isso? Como este pequeno grupo de discípulos poderia executar tão grande e especial tarefa? É pela manifestação do poder de Deus. O poder do Espírito Santo vai realizar esta obra por meio dos seus discípulos, os discípulos de Jesus. Ele virá e ele vai capacitar, ele vai fortalecer. Clamamos ao Espírito Santo para vir e nos capacitar individualmente e corporativamente como uma igreja. E eu perguntaria se estamos prontos para fazer esta oração. Venha, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós. Há uma reação no texto, uma reação à voz do Espírito e sua presença. Nós não fizemos a leitura até o final do capítulo, mas os irmãos conhecem bem os acontecimentos logo após a descida do Espírito Santo, o primeiro sermão pregado por Pedro a respeito de Jesus, da sua salvação, da graça e do perdão através da sua morte e ressurreição. E lá na frente nós vamos observar que a vinda do Espírito Santo, mais o sermão de Pedro, trouxe uma resposta da multidão que ouvia o discurso de Pedro. Lucas diz no verso 6, e novamente ele repete no verso 7, e ele vai repetir novamente no verso de número 12, empregando algumas palavras diferentes para demonstrar esta reação daqueles que ouviam seu discurso. Eles ficaram, disse Lucas no seu texto, perplexos, atônitos. Não é de admirar que eles tenham ficado maravilhados e perplexos quando ouviram esses discípulos falarem em línguas estrangeiras que eles não conheciam até então. Eles estavam diante da presença de Deus. Mas devemos registrar, também do ponto de vista agora negativo, a nossa surpresa. Você poderia dizer que se algo desta natureza, descida do Espírito, com fogo, com vento, com dons de línguas, se isto acontecesse em nossos dias, todos iriam crer em Jesus. Na verdade, o evangelista relata lá no verso 13 que enquanto o Espírito Santo se manifestava, outros zombavam e diziam: estes homens e mulheres estão cheios de vinho, eles estão bêbados. Veja, na presença manifesta de Deus por meio do seu Espírito, os corações de muitos daqueles que ouviram e viram estavam endurecidos, tão endurecidos que não podiam perceber a presença de Deus ali. Então, a menos que o Espírito entre em nossos corações e mude nossos corações, nós somos impotentes para vê-lo. Que Deus nos dê um desejo pelo Espírito e que o Espírito capacite-nos para uma verdadeira adoração, para a evangelização como responsabilidade que temos como Igreja de Cristo, para o nosso testemunho diante da sociedade, diante deste mundo. E aí, eu gostaria de chamar a atenção para mais um aspecto importante que acontece neste episódio, que é a passagem do conhecimento
a experiência. Muitos têm um conhecimento muito grande das Escrituras, da Palavra de Deus, mas muito pouca experiência com Ele. Muito conhecimento a respeito da pessoa e obra do Espírito Santo, mas muito pouca experiência com o Espírito Santo. E o que nós vemos neste texto do capítulo 2 é que estes discípulos que foram alcançados no derramamento do Espírito passaram do conhecimento à experiência. Foi o que aconteceu a estes discípulos lá em Atos 2. Até aquele momento, eles estavam orando. Capítulo 1, verso 14. E Deus estava com eles lá naquela sala. Mas, de repente, algo aconteceu, transformou totalmente o conhecimento que tinham da presença de Deus em uma grande experiência desta presença através do Espírito que chegou. Eles veem o fogo na cabeça um do outro e ouvem um vento forte. O fogo começa a arder em seus corações e o som do vento os envolve. E eles estão maravilhados com a grandeza de Deus. Existe um desejo em nossos corações para que Deus rasgue os céus e desça e reavive sua igreja e nos capacite para a evangelização. Este deve ser o desejo de cada um de nós como parte da Igreja Corpo de Cristo, que foi alcançada, cada um de nós, você que foi alcançado e alcançada pela graça maravilhosa de Deus em Cristo Jesus e recebeu o poder do alto, o poder do Espírito Santo prometido por Jesus, enviado no Pentecoste, destinado à igreja e que igreja somos nós hoje. Que Deus continue abençoando a sua igreja e nos lembrando constantemente de que nós, a sua igreja, podemos desfrutar da presença do Espírito Santo em nós, em nossos corações e reagirmos e respondermos a esta presença dia após dia, em nome de Jesus. Amém.